Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela maravilha da vida e uma vida em que nos deliciamos e temos prazer de conduzi-la ou de buscar se conduzir pelo Senhor na presença dEle. A gente inicia logo cedo, por volta de 4 horas da manhã, para fazer nossas orações, iniciar o nosso devocional. Mesmo que por vezes esse devocional chegue para você bem tarde, mas a gente sempre faz um esforço muito grande, faz um sacrifício, a luta, a gente marcha nessa direção, a gente se esforça para que logo no raiar do dia, logo nas nossas primeiras missões e atribuições, seja atribuições simplesmente para o Senhor. Mesmo que, aparentemente, nas nossas tarefas diárias, a gente esteja lidando apenas com as coisas do mundo, mas ainda assim, a gente procura oferecer essas coisas como trabalho e resultado da vontade do Senhor para as nossas vidas, como nós veremos nesse capítulo de hoje. Hoje, 25 de fevereiro de 2026, nós continuaremos nossas meditações no livro de Isaías, último capítulo. Foram 66 dias que a gente caminhou arduamente, em alguns devocionais com mais segurança, em alguns outros meio ali tateando, meio parece que tropeçando, mas firmes, na esperança que o nosso Pai, o nosso Deus, tenha, vamos dizer assim, através do Espírito Santo, trabalhado mensagens com possibilidade real de tocar o teu coração ou te despertar. Lembrando que toda ação dessas mensagens é ações de Deus para a minha vida, que eu estou transmitindo, eu estou compartilhando isso para a tua vida também, para que os frutos, para que as benesses, para que a alegria, o regozijo que eu tenho alcançado por estar me dedicando no caminho do Senhor, também possa ser encontrado e vivido por ti. Mas lembrai-vos que isso não é obra minha, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. É uma relação tua com Deus, a minha com Deus, eu estou procurando viver. E da mesma forma, irmão, quando eu viver como estou vivendo e que você passar a viver, aí sim, nós tenhamos a possibilidade de viver essa relação, essa experiência agora como irmãos em Cristo. Tá bom? O capítulo de hoje é o capítulo 66 e nós vamos lá no versículo 13. Tem gente que não gosta do número 13. E nele diz assim, na Bíblia BKJ Fiel: Como aquele cuja mãe consola, assim eu vos consolarei, e vós sereis consolados em Jerusalém. Nesse capítulo especificamente, é o capítulo final de Isaías, é um resumo de todo o livro de Isaías. Isaías começa o livro chamando nós, os homens, ou o povo de Deus, ou aqueles que se diziam povo de Deus, de uma forma não muito carinhosa. Ele começa chamando como raça de víboras, não é isso? Então, esse é o começo. Quando a gente vai vendo a posição de Isaías em relação ao que ele enxerga do povo. E ao chegar a esse capítulo, Isaías começa já chamando a atenção do povo. Olha só, ele vai conduzir o povo dessa situação ruim, inicial, para uma situação de conforto. Mas quando a gente fala isso, a gente está falando daqueles que entendem a mensagem do Senhor e que se tornam obedientes. Que todo esse caminho de destruição, de sofrimento, de distanciamento da nação de Israel ao nosso Senhor Cristo, ao nosso Senhor, que aqui a expressão é Deus, o Senhor, o Pai, ele é justamente por aquilo que o próprio Deus está restabelecendo na vida deles, que é o restabelecimento da relação da consciência, né? Da consciência de saber que aquela nação ela é dependente de Deus e que ela tem um Deus que trabalha arduamente, que prepara e que luta as batalhas pelo povo de Israel. E isso vai cair no esquecimento, então isso vai fazendo com que o povo passe por situações que não era o propósito de Deus para eles. Apesar que Deus usa as tribulações, as aflições para causar aperfeiçoamento na vida do homem. Então, o Senhor, o profeta já começa dizendo que Deus, né, que o trono de Deus ele é estabelecido lá no céu e que a terra ele vê como seu escabelo ou seu estrado, né? Duas palavras bem diferentes. Quando fala estrado, por exemplo, na Bíblia NAA,
Esse bebê ele fala estrado. Na NBKJ, a versão fiel que eu utilizo, ela fala escabelo. Escabelo é uma palavra bastante incomum para a gente. Então ele fala assim, olha, a terra é como se fosse o chão que eu piso. Ela é muito inferior àquilo que eu sou, muito inferior. O meu trono está numa posição que vocês se tornam até inalcançável para vocês no primeiro momento. Mas é o homem, ele, ele vai apresentar várias coisas ao longo dessa caminhada para poder, vamos dizer assim, comprar o Senhor, para poder agradar o Senhor. E entre essas coisas, ele fala sobre a casa, que seriam os templos humanos, né? Os templos humanos, e aqui a gente faz uma referência logo ao Templo de Jerusalém. E hoje essas diversas igrejas, né? Diversas igrejas que são os templos físicos que nós chamamos de casa do Senhor, né? Então a gente acaba pegando o fundamento daquilo que o homem estabeleceu para a casa de Deus, que em tese depois o próprio Deus, vamos dizer assim, passa a habitar naquela casa no sentido que a sua glória enche aquela casa, mas sempre deixando um realce que não é o propósito, não é a vontade de Deus aquilo, que Deus, na verdade, tal. E o homem também mascara tudo isso, passa a mascarar tudo isso com os rituais religiosos, que não é diferente de hoje, né? Igrejas cheias, igrejas muito bem produzidas, pessoas muito bem arrumadas, que na sua essência elas começam a dizer que estão oferecendo aquilo para Deus, mas na verdade elas são sepulcros caiados, elas são pessoas manipuladoras ou pessoas que vão se apresentando ao Senhor. Então esses rituais, essas ofertas, isso que o povo dessa época ia fazendo, como hoje também nós como igreja por vezes andamos fazendo, elas na verdade, elas são desprezíveis aos olhos do Senhor. Elas são, literalmente, elas são tão desprezíveis aos olhos do Senhor que ele chega a comparar essas coisas como por exemplo, como a prática de assassinato, coisas imundas, na verdade. São coisas que não glorificam o Senhor, porque segundo o próprio Senhor, lá no final do verso 3, ele diz assim, sim, eles têm escolhido os seus próprios caminhos e suas almas têm prazer nas abominações deles. O Senhor fala que isso aqui são abominações. E ele indica de uma forma bem clara, de uma forma bem clara, ele indica que não é necessário nada disso, porque tudo é feito pelo Senhor, mas que o Senhor, de fato, ele olha, ele percebe, ele sonda, ele se agrada, na verdade, daquilo que está escrito também aqui no versículo 2, quando diz assim, porque todas estas coisas têm feito a minha mão e todas aquelas coisas vieram a existir, diz o Senhor. Todavia, para este homem eu olharei, para aquele que é pobre e de um espírito humilde e treme diante da minha palavra. Quando ele está usando a expressão pobreza aqui, é importante a gente não entender a pobreza como simplesmente a escassez material dos bens materiais. Possa ser até que um homem pobre de escassez de material represente com mais facilidade aos nossos olhos, já que um rico aparentemente não necessita de muitas coisas. Mas o que essa pobreza é uma carência espiritual, é uma carência de dependência real, é uma carência não exatamente da coisa material, tá? Então, pobre, ele se humilde, ele quer literalmente um coração contrito. Esse capítulo, ele se justifica essencialmente bem aí. É claro que ele vai trazer mais coisas nesse capítulo. Ele vai trazer mais coisas muito efetivas. Só que a essência dele está aqui. Quando nós alertamos sobre o versículo 13, sobre o consolo, é porque Deus vai trabalhar a restauração desse povo, inclusive enviando parte de seus remanescentes para ir buscar num povo, naqueles que não clamavam, que não buscavam o Senhor, e fazer desse novo povo, que seria a igreja, sacerdotes, fazendo uma separação, dizendo muito claramente aqui, o que me importa é a obediência, o amor, a fidelidade à minha palavra, ao meu Deus. E aí ele abre o caminho para a própria igreja. Nesse versículo, nesse capítulo aqui também, a gente consegue ver uma relação sobre que o Senhor não abandonará, o Senhor realizará as suas, vamos dizer, as suas ações. E o interessante, ele vai dizer que aqueles que se opõem à palavra do Senhor serão envergonhados,
Mas o povo remanescente, o povo que Deus está cuidando, aqueles que são contritos e pobres e humildes, eles terão alegria, terão renovo. Mas é importante, principalmente para você que não conhece o Senhor, e quando eu falo não conhecer o Senhor, eu estou falando principalmente no aspecto para você que nega o Senhor. Por exemplo, todos os dias a gente tem feito esse devocional aqui, tem trazido alguma mensagem de Deus para o seu coração, mas é possível que você continue com seu coração obstinado, com sua dureza, com sua cerviz firme e recuse. Recuse porque não entende, recuse porque o teu coração é duro mesmo, diversas coisas. O que a gente tem trazido devocional e clamado é para que você seja alcançado por essa verdade divina, para que você não caia sobre a questão e a ira de Deus que ele estabelecer. Porque lá no versículo 15, no começo, ele diz assim: porquanto eis que o Senhor virá com fogo, e com as suas carruagens como um redemoinho, para executar a sua ira com fúria e a repreensão dele com chamas de fogo. O Senhor vai vir para julgar. Nós estamos caminhando. Quando ele fala nos últimos dias, ele está se referindo a isso. E ele completa no 16. Ele diz assim: porque pelo fogo e pela sua espada o Senhor pleiteará com toda a carne, e os mortos pelo Senhor serão muitos. E os mortos pelo Senhor serão muitos. Você vai continuar silente? Você vai continuar recusando? Você vai continuar apostando a tua eternidade pela tua dureza? Eu penso que te há sensatez. Eu penso que você pode caminhar por algo muito melhor. E o interessante de tudo isso é que o Senhor, na verdade, tudo que ele está preparando é para que o povo, no caso ele usa Israel como referência, possa trazer uma oferta em um vaso limpo à casa do Senhor. Seja uma oferta verdadeira, uma oferta pura. E não aquelas ofertas trazidas logo ali pelo versículo 3, mais ou menos, em que o Senhor está comparando até mesmo com assassinato. O Senhor te quer no novo céu e na nova terra. O Senhor quer te conduzir a uma plenitude real. O Senhor quer cuidar de ti, tá bom? Fica na graça de Deus e Pai Todo-Poderoso. Eu sempre deixo o conselho para que possa ler o capítulo, mergulhar um pouco mais na mensagem. O Senhor possa te cuidar, meu irmão.